Olá, boa noite. Polícia investiga a denúncia do prefeito do Rio de Janeiro. Eduardo Paes afirmou que o crime organizado cobra até R$500 mil de empreiteiras para liberação de obras na zona norte da cidade. 40 bilhões de transações e mais de 17 trilhões de reais. Pix cai no gosto do brasileiro e se torna uma das principais ferramentas para comprar e pagar contas. Mas fica um alerta. Quase 10 milhões de brasileiros sofreram alguma tentativa de fraude financeira em 2023. Uma vítima a cada 3 segundos. Governo federal divulga regras para o Enem dos concursos. Mais de 6 mil vagas em 21 órgãos podem ser disputadas. Pela rapidez e facilidade, o Pix se tornou uma das ferramentas mais utilizadas para pagar contas e fazer compras. Pois é, dados divulgados pelo Banco Central mostram que só no último ano foram feitas mais de 40 bilhões de transações que movimentaram quase 17 trilhões de reais. Água mineral geladinha, água, coca, água, aceita o Pix, cartão, água. O Pix facilitou e muito a vida do Ângelo. Melhorou mais as vendas, né? Cai mais dinheiro agora, tá mais fácil que as pessoas hoje em dia não andam com dinheiro. Muitas pessoas andam sem o dinheiro, então o Pix, né, adiantou nosso lado. Nesta loja de artigos de corte e costura, então, ele já é o queridinho na hora do pagamento. Essa é uma ferramenta que é muito prática, né? Ela veio a facilitar aqui a operação entre cliente e empresa, inclusive por ser uma ferramenta muito rápida e que você pode, você tem segurança, porque você, na mesma hora, você já verifica o resultado e libera o cliente. Tão prático que não é só o comerciante que sai ganhando. Para o cliente, também ficou melhor na hora de pagar. Não, facilitou muito, porque a gente praticamente não anda mais com dinheiro. Tudo que a gente faz é no Pix. Só não pode acabar a bateria do celular. E a cada ano a ferramenta se firma ainda mais. De acordo com dados do Banco Central, em 2023, 158 milhões de pessoas possuíam ao menos uma chave Pix cadastrada, sendo quase 145 milhões de pessoas e 13 milhões e meio de empresas. Nos últimos 3 meses, a quantidade mensal de transações superou 4 bilhões. O recorde diário de movimentações foi batido no dia 20 de dezembro, com mais de 178 milhões de transações em um único dia. Ainda de acordo com o Banco Central, no acumulado do ano passado, foram movimentados quase 17 trilhões de reais por meio do Pix. Com cada vez mais pessoas usando o Pix, o comerciante mudou de estratégia. Nesta loja, por exemplo, antigamente, o cliente tinha desconto se pagasse no dinheiro ou no débito. Mas hoje o desconto vem se ele pagar no Pix. Isso sem falar que, com o dinheiro na conta, o consumidor se sente mais seguro e acaba gastando um pouquinho mais também. O limite é digital, né? Está na conta corrente, então é muito mais do que ele carregaria numa carteira. Então, por isso, tem uma amplitude maior de gastos. O tipo de chave Pix mais comum nos estabelecimentos comerciais é a chave aleatória, muito utilizada para pagamentos por meio do QR Code. Para este economista, o pagamento digital veio para ficar e quem não se adequar vai sair perdendo. As pessoas estão manifestando uma preferência muito maior em realizar pagamentos à vista, até mesmo para os itens de maior valor. Então, acho que o Pix facilita muito a pessoa não ter que ter troco, não ter que ficar carregando dinheiro, inclusive até é mais arriscado ficar com dinheiro na mão, né, quando a gente está falando de uma quantia mais elevada. Então, acho que vem de encontro a todas as tendências novas. Dados do Serasa Experian mostraram que aproximadamente 9 milhões e 800 mil brasileiros sofreram tentativas de fraude nos últimos 12 meses. O anúncio na internet chamou a atenção da Sidneia e ela comprou piso com o serviço de colocação incluso por R$ 3.500. Ela fez o pagamento, mas não recebeu o produto. Ele falou para mim assim, olha, eu mando para a senhora a nota fiscal da compra, né? Tá bom, ele falou, daqui a pouco eu estou na loja, eu já mando. E cadê?
Nem a nota fiscal, nem o rapaz eu não conseguia falar com ele. Nem o piso. Nem o piso, aí nem nada. Assim como o golpe do anúncio falso que a Sidneia sofreu, outros também são comuns, como a clonagem de cartão de crédito ou débito, transações bancárias sem autorização, além do uso de documentos falsos para a emissão de cartão de crédito e solicitações de empréstimos. De acordo com o indicador de tentativas de fraude da Serasa Experian, entre janeiro e dezembro de 2023, o Brasil registrou mais de 9.800.000 ocorrências de golpes ou fraudes. Esse é um estudo que a gente faz com base nas tentativas de fraude, né? São golpes que fraudadores tentam realizar, né, se passando por outras pessoas, né, que a gente chama de fraude de identidade. A internet virou ferramenta dos estelionatários. E-mails, SMS, sites falsos em nome de lojas famosas são usados para fazer novas vítimas. Um simples clique num link falso pode permitir que criminosos tenham acesso a informações como senhas de aplicativos de bancos. Aliás, o setor é o principal foco dos bandidos, seguido de serviços, varejo e telefonia. Normalmente o golpe ele se inicia em alguma promessa para o usuário. Por exemplo, olha, você tem dinheiro a receber ou uma oferta de um produto pela metade do preço. Então o usuário normalmente ele é tentado pela ganância ou pela vontade de se dar bem e no final acaba se dando mal. Os especialistas de segurança alertam: sempre desconfie de ofertas de produtos e serviços com preços muito abaixo do mercado. E em relação aos celulares, tem mais dicas. Sempre que possível, mantenha o seu celular atualizado com os sistemas operacionais mais novos, atualize os seus aplicativos, mantenha a autenticação por digital ou reconhecimento facial, se o seu aparelho tiver. Deixe apenas no celular aqueles aplicativos que você realmente utiliza no seu dia a dia. E mais, se tudo isso não deu certo e você infelizmente foi vítima de um golpe, procure a administradora do seu cartão para tentar reparar o prejuízo e registre um boletim de ocorrência. E com a chegada do Pix, chega ao fim um outro tipo de transação bancária. O DOC vai deixar de existir a partir do dia 15 de janeiro. Até às 10 horas da noite do dia 15, a operação bancária ainda funcionará. Ou seja, as funções de emissão e agendamento de dinheiro só podem ser efetuadas até essa data. Mas é importante ressaltar que a data limite para o processamento de agendamentos é até o dia 29 de fevereiro. Depois disso, o DOC será encerrado definitivamente. Especialistas em aviação elogiaram a perícia do piloto do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, que fez um pouso forçado numa das avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte. A aeronave transportava uma vítima de acidente de trânsito. Este vídeo mostra o exato momento em que o helicóptero cai na Avenida Tereza Cristina. A câmera estava na traseira de um carro que passou antes da queda. Outros motoristas percebem o acidente e diminuem a velocidade para não serem atingidos. Segundo o comandante, a aeronave sofreu uma perda súbita de rotação. Não conseguimos fazer a decolagem com segurança, escolhemos essa via como local de pouso adequado, mas a gente acabou batendo com a cauda ali na cerca. Dayana estava em casa com os 3 filhos na hora do acidente e sentiu o imóvel tremer. Minha casa tremeu e muito, meus filhos entrou em pânico. Meus meninos começaram a gritar e chorar muito mesmo. O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal transportava uma vítima de um acidente no anel rodoviário da capital mineira. No total, 6 pessoas estavam a bordo. Ninguém se feriu no pouso de emergência. O paciente foi levado de ambulância para o hospital. Técnicos do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já iniciaram o trabalho de perícia. O pouso de emergência aconteceu nesse trecho da avenida logo após a decolagem.
Telhas de algumas casas aqui da região foram arrancadas. Apesar do susto, a manobra do piloto foi elogiada por especialistas em aviação. É possível ver que logo depois da decolagem, a aeronave não ganha muita altura. E logo em seguida, o piloto rapidamente e com muita perícia, viu, efetuou o pouso lá na rua que tem logo em frente, para evitar cair em cima das casas ali que estava logo abaixo. Ele decolou e já fez um deslocamento horizontal, né? Uma opção talvez seria ele decolar, subir mais, se livrar de todos aqueles obstáculos que estavam ali e chegando numa altitude maior, ele fazer o deslocamento. Mas aí, repito, pode ser que o controle não tenha liberado, né, ele chegar nessa altitude devido a possível tráfego aéreo no local. O helicóptero foi fabricado em 2021 e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, está com a manutenção e a documentação em dia. O modelo de fabricação italiana é um dos mais usados no mundo em atividades de segurança pública. Os moradores que tiveram prejuízo material com o pouso de emergência foram ressarcidos pela PRF. O piloto foi um herói, né? Por causa que, da forma que ele fez, ele não atingiu ninguém, salvou várias vidas. Tá de parabéns. Eu acho que não é todos que é assim, não. Porque até eu fiquei de cara, do jeito que ele conseguiu descer ali e parar. E sem ferir ninguém. Nossa, caiu o avião! Olha aí, gente. O helicóptero... E no 10º dia de buscas pelo helicóptero desaparecido no litoral norte de São Paulo, a Polícia Civil identificou o registro de um sinal telefônico de mais um dos passageiros da aeronave. A antena, instalada em Paraibuna, no quilômetro 54 da rodovia dos Tamoios, tem baseado as buscas de equipes das polícias civil e militar. Além de helicópteros, drones também ajudam nas buscas. A Força Aérea Brasileira completou mais de 90 horas de voos nos municípios de Caraguatatuba, no litoral norte, Paraibuna, Redenção da Serra e Natividade da Serra, no Vale do Paraíba, além de Biritiba-Mirim e Salesópolis, na Grande São Paulo. A polícia do Rio de Janeiro está investigando a denúncia do prefeito Eduardo Paes de que criminosos exigiram R$500 mil para a construção de um parque municipal. O Parque Piedade vai ocupar o terreno de 18 mil metros quadrados na Zona Norte, que estava abandonado desde 2014, quando a Universidade Gama Filho faliu. Em novembro, os prédios do campus foram demolidos. Depois da demolição, a empreiteira responsável pela obra recebeu ameaças que foram reveladas pelo prefeito Eduardo Paes nas redes sociais. Na publicação, Paes marcou a Polícia Federal e o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, e alertou que os criminosos ameaçam paralisar os trabalhos se não receberem R$500 mil. Capelli respondeu que tem recebido relatos iguais de outros prefeitos do Rio de Janeiro e completou: o crime organizado destrói a economia e o desenvolvimento. A empreiteira não pode pagar nada. É inaceitável este estado paralelo. Vamos para cima destes bandidos. Hoje, Eduardo Paes reforçou que a prefeitura e a empreiteira não vão aceitar a extorsão. O território da cidade é do cidadão de bem e a única força que existe é a força do Estado, lato sensu, né? Quem tem autoridade na cidade é o prefeito, quem tem autoridade no Estado é o governador, quem tem autoridade no país é o presidente da República. Então não pode ter nenhum grupelho de vagabundos, de delinquentes, né, achando que vão impor a sua força, a sua lei, as suas regras em qualquer território da cidade. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais investiga o caso. Os policiais querem saber de onde partiram as ameaças. O terreno onde será construído o parque fica entre duas comunidades, o Morro do 18 e o Morro do Urubu, ambas controladas por traficantes. Já a Polícia Federal, citada pelo prefeito Eduardo Paes, informou que ainda aguarda uma comunicação formal e os detalhes da denúncia para a Corregedoria avaliar se o caso é de atribuição da PF. A obra do Parque Piedade é uma tentativa de revitalizar a região, que ficou deserta e perigosa com a falência da universidade. Ela vai custar R$58 milhões. A prefeitura também vai gastar mais 47 milhões com a desapropriação do terreno e promete entregar o parque até o fim do ano que vem. Para este pesquisador, o caso mostra a estratégia usada frequentemente por traficantes para explorar o medo das vítimas. É interessante a denúncia, mas muito mais interessante é uma ação eficaz por parte das polícias. E essas atividades criminosas se valem
dessa falta de denúncia e de coragem em virtude da implantação desse terror, desse medo, né? E junto com toda essa fraqueza e dessa incapacidade das polícias efetivamente combater esse tipo de atividade, então a gente fica perdendo, a sociedade como um todo acaba perdendo. Um intenso tiroteio assustou fiéis de uma igreja na comunidade da Chacrinha, na zona oeste do Rio de Janeiro. A porta de vidro da igreja foi estilhaçada. A bala também atingiu a parede e danificou o revestimento. Livramento. Os fiéis se protegeram deitando no chão. A Polícia Militar informou que, ao chegar informações sobre a presença de criminosos na comunidade, o grupo recebeu os policiais a tiros. Os suspeitos conseguiram fugir e não houve feridos. O policiamento segue reforçado na região da comunidade da Chacrinha, zona oeste do Rio. As buscas pelo menino Edson Davi, de 6 anos, continuam. Ele desapareceu no último dia 4, na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje, a Polícia Civil sobrevoou a área com uma câmera térmica, mas não teve resultados. Depois de ouvir relatos de testemunhas afirmando que a criança teria entrado no mar, a possibilidade de afogamento passou a ser a principal teoria dos investigadores. O estrangeiro, que inicialmente estava sob suspeita, já foi ouvido pela polícia. O argentino contou que seus filhos e o menino Edson Davi brincaram juntos na praia, mas depois ele foi embora e não viu para onde o garoto seguiu. As imagens das câmeras de segurança comprovam o depoimento dele. Chuvas fortes e muito vento continuam prejudicando os moradores de São Paulo. A repórter Júlia Firmino tem os detalhes para a gente agora, ao vivo. Boa noite para você, Júlia. E hoje choveu mais ainda em São Paulo, né? É isso mesmo, Augusto. Boa noite para você, para a Gabi, todos que acompanham aqui o Rede TV News. Aqui em São Paulo temos mais um dia de chuva forte. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, as regiões oeste, sudeste e sul da capital paulista permanecem como um ponto de emergência para alagamentos. Só no dia de hoje, a Defesa Civil recebeu 26 chamados para a queda de árvores em decorrência das chuvas. Ontem o temporal também causou alagamentos com pontos intransitáveis, deixou diversos bairros sem energia e uma pessoa morreu. Esse é o 3º dia seguido de temporal na cidade e a previsão para os próximos dias é que o clima continue instável aqui na capital paulista. Hoje a nossa equipe acompanhou aí como foi o dia de limpeza em diversos bairros da cidade. Vamos acompanhar. A região da Zona Sul foi uma das mais atingidas e amanheceu assim, cheia de árvores pelo chão, sobre os carros e até casas. A Fernanda lembra do susto quando a árvore caiu no quintal de onde ela trabalha. Tínhamos aqui muitas pessoas de idade, que é uma associação sem fins lucrativos, e tem carros aqui, graças a Deus nesse momento não tinha nenhum carro embaixo dessa árvore. Foi um susto imenso. Segundo o boletim da Defesa Civil, foram registradas rajadas de vento de 74 km por hora e mais de 200 chamados para a queda de árvores. O motorista desse carro foi atingido por um cabo de energia quando saía do veículo e morreu eletrocutado. Uma mulher que também estava no carro foi socorrida sem ferimentos e encaminhada para um hospital. Muitos bairros voltaram a ficar sem luz. A Enel informou que restabeleceu o serviço para mais de 60% dos clientes afetados e que mais de 800 equipes seguem trabalhando nas ruas. Para o prefeito de São Paulo, não é o suficiente e a empresa deve ser trocada. Não tem mais o que conversar com essa turma, são os irresponsáveis, né? Para a gente ingressar novamente na justiça, fazer uma representação para a Agência Nacional de Energia Elétrica, porque tem que acabar. Essa empresa precisa sair daqui. E vamos saber então como é que vai ficar o tempo amanhã com Igor Silveira. Igor, a chuva continua intensa, né, e tem provocado aí transtornos em várias regiões, né? Eu quero saber de você, além do guarda-chuva, o que a gente pode fazer, né, para se manter protegido e seguro? Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois é, tem chovido bastante, muita gente se assusta, né, com toda essa chuvarada e não sabe o que fazer, né, quando tem enchentes, queda de árvores e também fios soltos pela cidade. Por isso eu conversei hoje mais cedo com o capitão André Elias,
que é porta-voz do Corpo de Bombeiros, e ele deu algumas dicas de como as pessoas devem se portar. Vamos assistir. Em casos em que você esteja dentro do seu veículo durante uma tempestade, permaneça no seu veículo desde que a área em que você esteja não seja uma área de alagamento. Se você notar que pode haver um fio encostando no seu veículo, não desça. Estando dentro do veículo, você está numa área protegida. Em casos de enchentes, ao menor sinal que você nota a água subindo, saia imediatamente e busque abrigo em uma edificação de preferência de alvenaria, um shopping center, um mercado, uma farmácia, uma padaria. Não fique no veículo. Olha, e depois dessas dicas, é bom todo mundo ficar atento, porque tem previsão de chuva em grande parte do país, como a gente vê aqui no mapa, e o destaque ainda continua sendo a região sul, onde chove bastante em todo o oeste dos 3 estados. Agora, no sudeste, o tempo ainda continua quente, abafado, mas a previsão de chuva no período da tarde ainda continua. Máxima chegando aos 39 graus amanhã no Rio de Janeiro, 33 graus em Vitória, no Espírito Santo, e 30 graus em Belo Horizonte. Em São Paulo, um sistema de baixa pressão também vai ser o responsável pela mudança do tempo e a chuvarada de amanhã. A máxima pode chegar aos 34 graus amanhã, 29 na sexta-feira e 26 graus no sábado. Só no Nordeste que o tempo continua quente e só chove no período da tarde em pontos isolados. Em Salvador, a máxima fica na casa dos 33 graus. Na região norte, tempo instável e com os termômetros marcando 32 graus em Manaus. Gabi, Augusto. Perfeito, obrigado, Igor. Boa noite para você. Boa noite. E o governo federal mandou uma comitiva ao estado de Roraima para avaliar a situação dos povos Yanomami. A visita ocorre um dia após o presidente Lula anunciar que vai tratar o combate aos garimpeiros na região como questão de Estado. A comitiva foi liderada pelas ministras dos povos indígenas, Sônia Guajajara, do Meio Ambiente, Marina Silva, e pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O objetivo da visita foi avaliar a situação para a implantação das ações anunciadas nesta terça-feira. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o governo vai investir R$1 bilhão e 200 milhões este ano para implantar um sistema permanente de segurança no território Yanomami, construir um hospital e inaugurar a Casa de Governo, uma sede federal que contará com representantes de diferentes órgãos, como Secretaria de Saúde Indígena, IBAMA e FUNAI. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, disse que a definição sobre a medida provisória que reonera a folha de pagamento vai depender do encontro entre o ministro Fernando Haddad e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O secretário se reuniu hoje com o Pacheco e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, para discutir o assunto. Pois é, Haddad está de férias e só deve retornar a Brasília na próxima segunda-feira. O Dário Durigan disse que um acordo não está descartado, mas que o ponto principal da discussão deve ser o ajuste fiscal que neste ano prevê déficit zero nas contas públicas. Toda a agenda do ano passado ela foi com esse intento, ela foi desenvolvida com o apoio do Congresso, com a liderança do Congresso, com esse intento de poder fechar o orçamento, que foi fechado no último dia do ano passado, com equilíbrio entre receitas e despesas. E esse equilíbrio deve ser perseguido esse ano. O esforço que foi feito ano passado deve ser prestigiado para que esse ano a gente mantenha essa diretriz. Os primeiros beneficiados pelo programa Voa Brasil serão aposentados pelo INSS e alunos bolsistas do ProUni. O grupo terá direito a passagens aéreas ao custo de R$ 200 o trecho. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a iniciativa será lançada no início do mês que vem pelo presidente Lula. Na data também deve ser anunciado o número de passagens que serão disponibilizadas e os detalhes de quem poderá solicitar o benefício. A previsão do governo é que entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas que nunca viajaram de avião ou não viajam há mais de 12 meses consigam adquirir passagens aéreas pelo programa. Na Bahia, um acidente de ônibus deixou pelo menos 32 pessoas feridas na noite de terça na BR-430, no município de Caetité, sudoeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 6 passageiros ficaram em estado grave e foram encaminhados para hospitais da região.
O ônibus que tombou saiu do Distrito Federal e tinha como destino a cidade de Ilhéus. As causas do acidente serão investigadas. A polícia já identificou os 2 criminosos flagrados durante uma tentativa de assalto a turistas nas dunas da praia de Cumbuco, no Ceará. Ainda sem acreditar, o catarinense que estava no bug publicou um vídeo contando que chegou a pensar que a tentativa de assalto se tratava de uma encenação. Ele só percebeu o crime quando um dos bandidos atirou. A gente estava em 2 bugs. No primeiro estava a esposa do meu pai, eu e minha namorada. E no caso do bug do meu pai, a gente pediu sem emoção, tomar cuidado, porque meu pai acabou de passar por um problema de coluna e não podia forçar muito. E aí, nesse momento, o bugueiro, muito ligeiro, muito esperto, de longe, viu e desviou para o mato. E já ia reclamar com o cara, achou que ele estava zoando. E aí ele ouviu o tiro, né? 2 tiros na direção dele. Nas imagens é possível ver os 2 criminosos armados se aproximando do veículo que seguia pelas dunas. O motorista acelerou e conseguiu escapar dos assaltantes. A tentativa de assalto aconteceu aqui, nas dunas da praia do Cumbuco, em Caucaia. Um dos pontos turísticos mais bonitos e que atrai turistas e cearenses. Com a repercussão do caso, muitos visitantes estão inseguros em frequentar o local. Quando procuram um lugar desse, a gente está buscando realmente relaxar. E normalmente a gente sai de uma cidade que também é perigosa. E quando a gente chega e vê isso muito próximo da gente, realmente assusta e pode afugentar o turismo, sim. Todos foram muito corajosos, né? Porque o motorista não parou, né? O bugueiro não parou. O turista continuou filmando, mas dá medo, dá um pouquinho de insegurança, né? Os suspeitos que aparecem no vídeo foram identificados. Antônio Carlos da Silva e Francisco Jamerson são velhos conhecidos da Justiça. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso está sendo apurado e que trabalha para localizar e prender os assaltantes. A Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita a melhor do mundo em 2023 pelo site especializado em viagens TripAdvisor. O ranking anual é composto pelas 25 melhores praias do planeta. A votação é feita por viajantes do mundo todo que usam o site para relatar experiências. A Praia do Sancho fica no Parque Nacional Marinho do Arquipélago de Fernando de Noronha. E para chegar ao local é preciso descer um paredão de pedras com mais de 50 metros de altura. Mas tanta beleza compensa o esforço. Essa é a 7ª vez que o Sancho recebe o título. A praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, ficou em 19º lugar, entre as 25 melhores praias do mundo. Agora, Marcelo, que história é essa de que um boxeador profissional perdeu uma disputa de cabo de guerra para uma leoa? É isso mesmo? Pois é. Teve isso, Gabi. Mais uma imagem bacana para a gente acompanhar aqui. Um ex-campeão peso pesado mundial de boxe, o Anthony Joshua, tentou encarar essa ligresa, que é um híbrido, na verdade, né, entre o leão e uma tigresa, uma pantera, uma espécie diferenciada, lá no zoológico de Dubai. Ele foi para a brincadeira e levou a pior. E olha que a ligresa estava brigando com outras 2. Você vai ver na imagem na sequência. Quem estava acompanhando de perto esse grande momento da carreira do Anthony Joshua era o Alessandro Del Piero, craque do futebol italiano, de Copas do Mundo, de seleção italiana. Ele desistiu, entregou a plaquinha "Eu perdi", olha aí. E elas estavam brigando ainda, nem assim ele conseguiu ganhar sozinho. E ele entregou a placa de "Eu perdi" para Alessandro Del Piero. Que momento. Olha só, baixe o Rede TV Go, isso e muito mais você acompanha na tela da sua mão, do seu telefone celular, os jogos da NFL, do Campeonato de Futebol Americano que a Rede TV transmite, você leva para onde você quiser. Basta baixar o Rede TV Go, o aplicativo oficial da Rede TV, que é de graça. Se é de graça, é só baixar, tá certo? Certíssimo, obrigado, valeu, Marcelo. Gente. Um abraço para você. Obrigada. Valeu. O governo federal divulgou os editais do Concurso Nacional Unificado, apelidado de Enem dos Concursos. Serão oferecidas mais de 6.000 vagas. No escritório desse cursinho para concursos em Brasília, alguns funcionários sonham com a estabilidade na carreira de servidor público. Eles começaram a estudar no ano passado.
quando o governo anunciou o concurso público nacional unificado. Trabalho o dia todo. Ultimamente eu estou estudando 3 horas por dia, mas eu vou resolvendo bastante questões, videoaulas, intercalando, né? O Arthur quer trabalhar no Ministério da Gestão e Inovação. Ele é um dos concursos, um dos órgãos que mais vai ter vaga dentro daquele bloco, e também ele é para analista técnico, que é um cargo que eu já estava almejando quando eu estava estudando para tribunal, e aí eu consegui meio que conciliar esse conhecimento que eu estava adquirindo para tribunal para poder aplicar dentro do CNU. O modelo inovador de seleção de servidores públicos dividiu as 6.640 vagas em 8 áreas temáticas. No bloco 1 ficaram as carreiras de infraestrutura, exatas e engenharia. No 2, tecnologia, dados e informação. No bloco 3, as vagas são para os setores ambiental, agrário e de biológicas. No 4, o foco é em trabalho e saúde do servidor. Tem ainda um bloco para educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. E outro para setores econômicos e regulação. O bloco 7 é o de gestão governamental e administração pública. E o 8 é o único para nível técnico. O governo divulgou um edital para cada área temática. Então a pessoa vai poder concorrer a mais de um cargo naquele mesmo bloco, que permite com uma única taxa de inscrição para aquelas pessoas que não são isentas, ela vai praticamente estar fazendo mais, algumas vezes 5, 6, até mais concursos públicos de uma vez só, com uma prova só, num único dia, com uma única taxa de inscrição, que vai, obviamente, viabilizar que ela tenha maior capacidade de entrar para o serviço público brasileiro. As provas vão acontecer em 220 cidades de todas as regiões do país no dia 5 de maio. A previsão é que o governo convoque a maior parte dos aprovados já em agosto. 21 órgãos vão participar do concurso. Democratiza a questão dos concursos públicos, porque são para órgãos federais, na maioria das vezes acontece tudo em Brasília, as provas. Então tem pessoas de vários municípios e estados, que é o Brasil muito grande, que não conseguem vir até aqui para fazer essas provas, né? Procurem estudar também, porque a gente vai ser concorrente, mas tem vaga para todo mundo nesse concurso. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou as condenações do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura na Operação Lava Jato. Eles foram acusados de receberem valores de um suposto Caixa 2 para o PT nas eleições de 2010. Assim como ocorreu em outras ações, para Fachin, a 13ª Vara Criminal de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. Agora o processo deverá ser retomado na esfera eleitoral. Em nota, o advogado de João Vacari Neto disse que a decisão restabelece a legalidade de um processo viciado desde o início. Que tal um passeio? As ruas estreitas e as construções históricas de Olinda, em Pernambuco, esbanjam charme e atraem milhares de turistas durante todo o ano. Em 1 hora, o visitante consegue conhecer os principais pontos turísticos da cidade. Conhecer de perto a beleza histórica de Olinda é também descobrir um pouco da história do Brasil. Fundada em 1535, é a mais antiga entre as cidades brasileiras, declaradas Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. A cidade de Olinda é bastante bonita. Gostei muito da parte histórica. A parte nova não vimos muito, não. Porque já estive aqui em Olinda mesmo há bastante tempo, quando meus filhos eram crianças. E voltei agora com amigos. Para subir e descer tantas ladeiras, os veículos facilitam o passeio para o turista. O ponto de recepção ao turista fica localizado na Praça do Carmo e oferece comodidade aos visitantes. O espaço que ficou desativado durante a pandemia ficará à disposição do turista, que ainda contará com profissionais especializados e guias turísticos. Ao todo, são 12 pontos de visitação aqui no sítio histórico da cidade. Por mês, em média, 1.300 pessoas fazem
o passeio. O público estava querendo de volta esse passeio, né? Um passeio que é muito agradável, é em torno de 12 pontos que mostram um pouco da história de Olinda. Não dá para resumir a história de Olinda em 12 pontos turísticos, né? Mas a expectativa é sempre alta, né? A gente está em período de alta estação, que começa desde o dia 7 de setembro, que a gente já dá início às prévias carnavalescas e vai até depois do carnaval. O passeio dura em média 1 hora e o visitante pode conhecer pontos importantes como o Mosteiro de São Bento, o Convento de São Francisco e a Igreja da Sé. Outro local interessante são as tradicionais ruas dos 4 cantos de Olinda, que ficam lotadas no carnaval. No roteiro também está a Casa Azul de Alceu Valença, consagrado artista da cidade. Realmente está sendo maravilhoso, é um lugar muito lindo, muito rico em história. Possui uma história brilhante. Quanto à cidade também, muito bonita, uma beleza assim incomparável. Fortalecendo o turismo, o roteiro ajuda a movimentar a economia local. Temos a temporada de navios, que também vai até maio, em torno de maio, assim. Então a expectativa é sempre alta, né? Os turistas sempre são fascinados pelas belezas naturais de Olinda. Gostoso, né, Augusto? Maravilhoso. Outro dia fiz esse passeio incrível. E para o carnaval, então, é uma ótima dica de turismo, né? E olha só, uma última informação. O brasileiro Thiago Alan Freitas, de 38 anos, que havia sido sequestrado por criminosos no Equador, foi libertado. A informação foi confirmada pelo irmão dele. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã, 7h20 da noite, com o Rede TV News.